Testemunho de Guilhermo Badilo da Nueva Palmira. Tive um arrebatamento de espírito ao inferno. O anjo de Deus me conduziu até aquele lugar. O anjo me mostrou várias pessoas no inferno. A primeira mensagem é para as igrejas batistas. Assim diz o Senhor: porque ignoras a santidade do corpo. O corpo não tem importância para Deus, somente o coração. Se o corpo de vocês não tem importância para Deus, por que vocês querem tanto que o Espírito Santo more em vocês, se estão colocando aquilo que não agradam a Deus em seus corpos? Se libertem da marca de Satanás, que está nos seus lábios e orelhas. Querem ser salvos, mas não deixam o que é do diabo. Usam as vestimentas dos demônios e não renunciam aos acessórios do diabo. E por causa dessas coisas estão indo para o inferno. Não adianta orar e adorar a Deus. Ele quer santidade. A segunda mensagem é destinada para as igrejas presbiterianas. Assim diz o Senhor: estão mortos espiritualmente. Tornastes um povo incrédulos e sem fé. Está havendo prostituição entre os membros. Os jovens estão na fornicação, tendo atos sexuais entre eles. Homens casados traindo as suas esposas com outras irmãs casadas. Reverendos tendo relações sexuais com as moças da própria igreja. Mulheres cristãs casadas com os seus esposas e amantes da própria igreja. Os membros estão se embriagando com bebidas alcoólicas. O Senhor está vendo como os bêbados batem em suas esposas e espancam os filhos. A fornicação e o adultério estão escancarados nos rostos dos reverendos e vocês não fazem nada. Ainda dizem que são os escolhidos. Deus manda dizer a vocês: não tem parte comigo. Vocês não estão salvos e perderam a vida eterna. Arrependam-se e sigam a verdade. A terceira mensagem é destinada às igrejas metodistas. Não acreditam em revelações e nem em profecias. Mas essa mensagem são para vocês. Se não crerem nessas mensagens, vão estar nesse lugar de tormento. Os pastores estão usando variedades de drogas e são viciados nelas. Os membros vivem como os ímpios, não há libertação. O povo vive como os ímpios, não há renúncia. A quarta mensagem é para as igrejas quadrangulares. Assim diz o Senhor: já me afastei desse ministério. Tens colocado teatro, dança e circo dentro da igreja. O mundanismo está no ministério. O Espírito Santo não compactua com essas coisas. Casais liberais dentro da igreja. Os maridos compram produtos eróticos para agradar as esposas. E as esposas, cheias de fantasias eróticas, incitam os seus maridos a fazerem abominações sexuais. O anjo me passou essas mensagens. Muitos cristãos dessas igrejas, como episcopal, luterana, presbiteriana, metodista, quadrangular e batista, estão no inferno. O anjo disse que várias igrejas começam bem e depois ficam mornas. O anjo me trouxe para a terra. Eu evangelizei um rapaz viciado sobre o inferno, ele me chamou de mentiroso e meses depois foi assassinado. Eu fiz evangelismo em lugares perigosos, relatando o meu testemunho. Um grupo de rapaz queria me fazer mal quando estava indo à vigília. Eles me viram com a Bíblia na mão e pensaram ser uma metralhadora. Eles correram com muito medo. Eles saíram correndo. Eu acredito que Deus fez eles enxergar uma arma para eu ter o livramento. Eu cheguei a uma igreja onde tem muitos preletores. O que me deixou com muita vergonha foi alguns preletores que faziam gracejos, fazendo a congregação inteira rir. O povo não levou a sério as suas pregações. Ao encerrar aquele congresso, muitas pessoas saíram decepcionadas. Elas esperavam muito mais dos pregadores. O povo entrou na igreja em busca de respostas e um encontro com Deus, mas não viram pregação, mas uma igreja fria, onde o Espírito Santo não opera.
Eles substituíram a palavra pelas piadinhas para deixarem as pessoas felizes. Essa não é a alegria que Deus oferece. A alegria sobrenatural vem de Deus e está dentro da alma, que é o gozo. Um membro da onde eu congrego mais dedicado à obra estava passando necessidade e desempregado. Eu orei por sua vida para que Deus conceda um emprego para ele trabalhar. Ele conseguiu um emprego e depois de 3 meses o dono da empresa entregou o cargo de gerência para ele. O dono da empresa confia nele por ser simples e dar exemplo de bom funcionário. Ele vive uma vida de um verdadeiro homem de Deus. Um rapaz humilde que foi exaltado por Deus por ter uma vida transformada. Fui convidado para um congresso na igreja. Muitos católicos em busca de uma solução para as suas vidas se converteram. Temos nós dias de hoje uma igreja de meninos na fé, sem maturidade espiritual. O Espírito Santo não usa crentes que se comportam como crianças. Moças do grupo de louvor, usando saias curtas e sendo desejadas pelos visitantes. Com olhares sombreados e cheio de sensualidade. Qualquer um percebia os olhares impuros. O pecado estava nos seus olhos. Quando o culto terminou, homens católicos, domados pelos desejos de seus corações, se aproximaram daquelas moças e pediram os seus contatos de telefone. A igreja é um lugar de buscar a Deus ou uma casa de prostitutas. Eu vi o mundo na igreja. Eles não se esquecem das lembranças do mundo e trazem isso para dentro da casa de Deus. Não estou querendo denegrir aquele povo. Não posso corrigir aquela igreja por ser rebanho do outro pastor. Eu tenho uma igreja que Deus colocou em minhas mãos para se preocupar. Feiticeiros já visitaram o meu ministério e foram bem recebidos. Eles não são os nossos inimigos. Essas almas são escravos de Satanás que precisam de uma libertação. São pessoas iguais a nós que escolheram o caminho errado. E o nosso dever é provar para eles que o caminho certo que conduz à salvação é Jesus. A igreja que eu congrego não menospreza os analfabetos que não lê a Bíblia. Não excluímos aqueles que não sabem pregar a palavra. O grupo de jovens da minha igreja estava disputando uma moça. Eu acabei com a contenda e fiz os jovens orar e pedirem respostas para Deus. Outra moça se interessou por um rapaz ímpio que não gosta de igrejas. Eu disse para ela não se precipitar e coloquei para orar. Uma pessoa que não é cristã para namorar com qualquer moça da igreja tem que se converter primeiro, se libertar e depois casar assumindo um compromisso sério. Aqui onde sou conselheiro da juventude e missionário funciona desse jeito. Eu sempre aconselho que as moças peçam um homem de Deus. E aos rapazes incentivo a pedirem uma mulher de Deus. Satanás tem enviado jovens envolvidos com a prostituição e os vícios até a minha igreja. Eles visitam não interessados em ouvir a palavra, mas com o desejo de desviar a mocidade. Eu tenho preparado os jovens contra essas armadilhas. Eles serão os futuros pastores e missionários. Não podemos deixar que os enviados do diabo tirem do caminho de Jesus. Aqui na igreja, os homens solteiros não visitam casas de mulheres sozinhas. Os nossos inimigos nos vigiam para caluniar e dizerem mentiras. Eles querem difamar e destruir os ministérios. A mulher de Potifar difamou o inocente José. Só fazemos visitas nas casas quando a mulher está acompanhada do esposo. Estamos rodeados de testemunhas e acusadores. Quando um jovem não vai mais à igreja, a líder que é casada leva o grupo de jovens para visitá-lo, não vai sozinha. É assim que trabalhamos em um bairro de pessoas mentirosas e espalhadoras de boatos. Fazemos evangelismo nas vilas. Moça solteira não entra sozinha onde tem um grupo de homens. Satanás arma suas ciladas e consegue envolver os que não vigiam.
Tenho visto muitos cristãos caindo na prostituição armada pelo diabo. Não ficamos perdendo tempo na roda dos escarnecedores. Um obreiro da minha igreja parou em um bar para beber água. Ele estava com muita sede e quando passou no bar deixou um folheto da palavra de Deus. Um grupo de homens que estavam ali se envolveu em conversar acerca de Jesus. O obreiro educadamente falava de Jesus dando atenção às suas perguntas. O obreiro se retirou e foi embora e aqueles homens, usados pelos demônios, espalharam boatos que ele estava bebendo junto. O ministério desse obreiro foi arruinado e todas as igrejas que haviam agendado para ele. Ministras cancelaram as agendas. Esse obreiro não conseguiu se defender das acusações. Se ele tivesse juntado com o grupo de evangelismo da igreja, teriam provas para sua inocência. No mundo animal, um leão não ataca uma manada de touros. O leão espera o touro ficar sozinho para atacá-lo. Uma manada de touros unidos, o leão não tem força de atacar. Quanto mais irmãos unidos para sair evangelizando, melhor será. Esse é o ministério que eu vivo, não sou apenas um pregador de púlpitos, sou das ruas também. E assim somos um grupo forte que sai pelas ruas e bairros. O Senhor nos uniu e formou uma igreja. Ele foi sacrificado para que nascesse um povo diferente para impactar as ruas. Ele unificou a gente e fez-nos escolhidos para uma missão na terra. Ajuntou o seu rebanho santificado e uniu com seu sangue. Estamos associados em um só corpo e somos um conjunto de ministros. Vivendo em um só espírito é uma só mente. Jesus quer unidade e harmonia do seu povo. Aqueles que estavam espalhados, ele trouxe para perto dele através do seu sacrifício. Estamos em seus pastos verdejantes e ligados com seu espírito, aliançados com ele através da sua ressurreição e somos agraciados. Fui orar por um jovem depressivo da minha igreja. Ele se castigava pelos erros do passado. Estava se martirizando e se considerava estúpidos. Ele era inseguro e pensava que era inútil. Ele se isolou e não saía da sua casa. Se atormentava por coisas que fez no passado. Sentia-se o causador da desgraça. Ele disse para mim: tudo que se aproxima de mim virá maldição. A minha mãe sempre dizia que nunca era para eu ter vindo ao mundo. Os meus pais não gostam de mim. Aquele jovem desde criança era rebaixado pelos pais. Qualquer palavra negativa jogava a criança para baixo. Eu tive que fazer campanhas de orações e conversar muito com esse jovem até ele se recuperar. Tinha feridas na alma que deu trabalho para se fechar. Eu falo para os pais que tratam mal os seus filhos. Não rebaixem eles, mas corrijam com amor dentro da palavra de Deus. Não profira palavras negativas contra eles, isso traz maldição para os seus filhos. Eu consegui recuperar o jovem, ele foi liberto e pronto para recomeçar uma nova vida. Eu tenho ido atrás das almas. E quando um membro para de vir à igreja, faço uma visita na sua casa. Não procuro glória dos homens nem dos pastores. Por mais que me esforce trazendo as almas para Deus, sempre haverá crítica e comentários negativos contra mim. A intenção de alguns membros é me fazer sentir mal com as suas palavras destrutivas. Eles não elogiam o meu trabalho que faço com muito amor, mas Deus tem se agradado com o meu zelo por essa obra. Quando não agradamos ao mundo, é sinal que estamos agradando a Deus. O maior teste que tenho enfrentado na minha vida é a oposição dentro do meu ministério. Meus próprios irmãos que congregam comigo têm perseguido a mim e ao pastor. Alguns querem que o pastor feche as portas da igreja e encerre o trabalho. Já pediram a minha saída para a entrada do outro no meu lugar. O perfil do meu pastor sério não agrada ao rebanho. Eles querem um pastor de perfil rebelde e liberal.
Mesmo assim, eu agradeço a Deus por ter entregado esse rebanho para o pastor cuidar. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Amém.